Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itaperuna, estado do Rio, e tenho este canal no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título: O que é mais importante, o gesto ou a palavra? E está baseada em Marcos capítulo 7, versículos 31 a 37. Leamos. Jesus saiu de Tiro e subiu para Sidom antes de voltar ao mar da Galileia e à região das 10 cidades. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala e lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele e o curasse. Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele. Pôs os dedos nos ouvidos do homem e em seguida cuspiu nos dedos e tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que significa abra-se. No mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente, sua língua ficou livre e ele começou a falar com clareza. Jesus ordenou à multidão que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele os proibia, mais divulgavam o que havia acontecido. Estavam muito admirados e diziam repetidamente: tudo que ele faz é maravilhoso. Ele até faz o surdo ouvir e o mudo falar. Em Isaías capítulo 35, versículo 5, o profeta predisse, foi uma profecia acerca de Jesus. Quando ele vier, ele abrirá os ouvidos do surdo. E aqui se cumpriu esta profecia. Gesto ou palavra? O que é mais importante? É a pergunta do nosso título de hoje. Em Mateus capítulo 11, versículos 1 a 6, diz assim: Quando Jesus terminou de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, saiu para ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades da região. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: O Senhor é aquele que havia de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Aqui nós temos uma outra passagem, então, que é composta de gestos e palavras. As boas novas eram anunciadas por Jesus, mas ele também curava os cegos, os aleijados, os leprosos, os surdos e ressuscitava os mortos. Foram coisas que ele fez para responder àquele questionamento de João Batista. João Batista foi o profeta que veio antes de Jesus e que anunciou a sua vinda iminente. Mas agora na prisão ele ficou em dúvida sobre se realmente era Jesus que ele tinha predito que viria. E Jesus então opera todos aqueles milagres e prega ao povo, anuncia as boas novas ao povo e diz aos
enviados de João voltem para ele e contem a ele o que vocês ouviram e o que vocês viram hoje. Gestos e palavras. A passagem de Marcos, que serve de base para a nossa mensagem, ela ensina uma coisa muito interessante, que tudo aquilo que Jesus faz é maravilhoso e o que ele faz se demonstra em gestos e palavras. Aliás, não só nesse evento, mas em tantos outros que são narrados pelos evangelhos, nós vemos Jesus tocando no leproso, Jesus tocando no filho da viúva que tinha morrido, então tocando no cadáver. Jesus fazendo tantas outras manifestações, por exemplo, também na narrativa de João capítulo 9, ele faz lama com a poeira do chão e coloca nos olhos daquele cego, manda ele se lavar no tanque de Siloé, o cego volta vendo. Gestos e palavras. Jesus falava, vai e lava-te no tanque de Siloé, e Jesus colocava lodo, lama, nos olhos do cego, e o cego ia, cumpria a ordem de Jesus e se curava. Então, Jesus demonstra, né, a sua obra, ele mostra a sua obra, ele opera a sua obra através de gestos e palavras. Aqui nessa passagem nós vemos que quando eles trouxeram aquele surdo e que tinha dificuldade de falar, Jesus se separou da multidão, afastou aquele homem do resto do povo, à parte, ficou a sós com ele e então ele criou uma linguagem especial. Naquela época ainda não havia a linguagem de comunicação com os surdos, que é feita também por gestos de mão. Jesus colocou o dedo nos ouvidos daquele surdo, cuspiu nos dedos, colocou o seu cuspe na língua daquele surdo. Isso foi uma linguagem especial para se comunicar com aquele homem, porque o surdo precisava entender e crer por si mesmo o que Jesus iria fazer com ele. Provavelmente antes ele não tinha entendido, por isso ele precisou de ajuda para chegar até Jesus. Mas agora Jesus não precisa mais de intermediário nenhum. Ele próprio se comunica conosco. Não precisamos de intermediários para nos comunicarmos com Jesus e também Jesus não precisa de intermediário para se comunicar conosco. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então não há Maria, nem santo, nem outra criatura qualquer que possa se interpor entre nós e Jesus. Somos bastantes para nos comunicarmos com Jesus, e Jesus é o Deus, Filho de Deus, que veio se tornar um de nós para se comunicar conosco, sofrer a nossa dor, saber o que nós sentimos e fazer a sua grande obra, a obra maravilhosa em nossas vidas. Precisamos apenas entender e crer. Mas essa passagem também nos mostra uma coisa que está contida nos gestos, que é o amor. E o que está contido na palavra é o poder. Então, os gestos demonstram o amor de Jesus por nós e a sua palavra mostra o seu poder. Foi o que aconteceu aqui. Jesus colocou os dedos, tocou aquele homem, colocou os dedos no seu ouvido, na sua língua. Diz que olhou para o céu, na dependência do Pai,
na sua comunicação direta com o Pai, porque Ele é o único mediador entre nós e o Pai. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois desse gesto, Jesus falou uma única palavra, que Marcos faz questão de expressar na língua aramaica, efatá, mas também ele registra a sua tradução, que significa abra-se. Cumprindo a profecia lá do Velho Testamento, ele veio para abrir os ouvidos dos surdos. Não somente dos surdos físicos, mas também dos surdos espirituais. Aqueles que não têm conseguido ouvir a voz de Deus. Jesus veio para abrir os nossos ouvidos. Abra-se. Efatá, abra-se. O poder de Jesus numa única palavra. E um poder imediato. Versículo 35 diz que no mesmo instante o homem passou a ouvir e a falar claramente. Foi uma obra maravilhosa. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida. Foi o gesto de Jesus na cruz. E Deus espera que nós creiamos na sua palavra e que aceitemos o seu gesto de amor demonstrado na cruz do Calvário a dar o seu Filho por nós. Que Deus abençoe, que você possa crer e você possa aceitar o amor de Deus em seu coração. Amém?